Bem, eu sou uma psicóloga, muitos dos que me conhecem nem desconfiam disso, porque eu sou psicóloga social. E eu costumo dizer que a minha escolha pela psicologia social não foi bem uma escolha. Esse é um campo da psicologia muito especial para mim, mas que para mim foi quase que um imperativo, eu chamo de imperativo genético. É uma brincadeira, mas eu vou explicar para vocês por quê. Eu nasci numa pequena cidade de Minas Gerais, no interior de Minas, assim como Itabira, filha de uma dona de casa, muito simples, muito dedicada, mas também muito elegante, e de um caminhoneiro, que eu apresento aqui para vocês, muito trabalhador, muito alegre e muito cheio de histórias. Meu pai adorava uma história, adorava contar uma história. E o meu pai foi para mim a minha primeira conexão com o mundo. Claro, né, gente? Vocês não podem imaginar, vocês hoje, um mundo sem internet, sem telefone, sem computadores, né? O mundo da criança na década de 70 e 80 era assim, não era um mundo com letras maiúsculas como o que as crianças hoje da era tecnológica conseguem se conectar. Mas, para mim, as idas e vindas do meu pai, entre uma viagem e outra, eram sempre carregadas de expectativas de novos conhecimentos. Toda vez que eu ouvia o motor do seu velho caminhão chegando, eu saía correndo, o coração disparava, eu ia correndo lá me encontrar com ele. Claro, né, gente, a saudade contava muito, mas eu tinha sempre a expectativa de que ele traria algo que de alguma forma me conectaria com lugares que eu não conhecia. E era assim mesmo. Toda vez que ele chegava, ele trazia uma fruta, um doce, uma comida exótica, ou às vezes apenas histórias e piadas novas que ele aprendia na viagem. E de vez em quando também, quando sobrava uma graninha, ele acabava levando a gente para ver o mar. O meu pai, ele me fazia imaginar as coisas com tanta vivacidade que a minha vontade de conhecer os lugares e as personagens das histórias era imensa. Para mim, saber que o mundo era muito maior do que aquela pequena e provinciana cidade mineira era muito reconfortante. Saber que eu não precisava me conformar com nada daquilo que eu via ali à minha volta, embora eu tivesse uma infância muito feliz, era o máximo. E foi assim que eu e meus irmãos aprendemos a gostar da estrada. E que, como todo trabalhador da estrada, né, a gente carinhosamente chama de trecho. E vocês então podem imaginar, né, gente? Gostando de uma estrada, gostando de um trecho desse jeito, o consultório, né, a rotina do consultório ia me matar de tédio. E foi assim que a minha profissão me colocou na estrada. E um dia, né, me trouxe a Itabira. Após enfrentar um engarrafamento na BR-381, numa noite fria, do mês de junho de 2012, eis que eu chego a Itabira. Quando eu cheguei a Itabira, eu encontrei isso. Uma área de eventos ao ar livre, lotada de gente, de várias idades. Imaginem vocês, as pessoas estavam ali naquela área de eventos para assistir a um filme que celebrava os 70 anos de uma mineradora. Posso garantir para vocês, não era nenhum Almodóvar, mas as pessoas aguardavam aquele documentário com tanta ansiedade, com tanta expectativa. E, para completar, enquanto esperavam a exibição do filme, pipoqueiros serviam pipoqueiros vestidos a caráter, como aqueles que ficavam na porta dos cinemas na década de 40. E eu, muito cansada da viagem, sentindo muito frio, me senti como se eu tivesse entrado numa realidade paralela. Primeiro, porque eu esperava encontrar nesse evento, no máximo, empregados e ex-empregados da empresa. E, para minha surpresa, tinha gente de todo canto da cidade, das mais diversas ocupações, representando várias gerações. Quando o filme começou, fez um silêncio tão absoluto que eu até comecei a pensar que o barulho dos meus ossos e músculos que tremiam de frio, como agora estão tremendo de nervoso, estivessem incomodando a plateia.
E quando terminou a exibição do filme, que eu olhei à minha volta, eu vi homens e mulheres de olhos vermelhos, muitas lágrimas, muitos sorrisos e aplausos, muitos aplausos. As pessoas não paravam de aplaudir. Eu fiquei sem entender. Falei, gente, mas de onde que vem tanta emoção? De onde que vem tanto afeto? O que será que conecta a história dessas pessoas a essa história? Eu vim a Itabira pela primeira vez, começando a trabalhar na mineração. E com um estereótipo na cabeça. A relação de Itabira com a mineração é de amor e ódio. E muitas vezes, muito mais ódio do que amor. E ali, naquele momento, eu só estava vendo emoção, afeto. E fiquei com essa coisa na minha cabeça. Eu preciso entender isso. A relação dessas pessoas, a relação dessa cidade com a mineração, ela não é apenas uma questão econômica. Ela vai além. Comecei a procurar entender a história, né? E descobri que ela é narrada da seguinte forma. Em 1944, os primeiros blocos de uma pedra brilhante começaram a ser retirados do Pico Cauê e conectaram definitivamente a história de Itabira com o mundo. Conectou definitivamente essas pessoas com o mundo. O trabalho dessas pessoas, que estão aí nessa foto, e muitas outras, conectaram essa cidade com o mundo. E isso me fez reencontrar um velho sentimento. Aquele que eu tinha em relação ao meu pai. Alguém que, por meio do trabalho, conecta uma pequena cidade de Minas ao mundo. E, então, comecei a entender também que essa relação de amor e ódio talvez estivesse muito mais a ver com uma necessidade de se discutir autonomia versus dependência. A cidade de Itabira, ao conectar com o mundo, ela chega ao mar, atravessa os oceanos e ganha mares e ganha outros países. A empresa que é filha da cidade, hoje ela cresceu, hoje ela está em mais de 30 países. E em cada país desse, em cada lugar desse, tem um pouquinho de Itabira, que exporta talentos, exporta conhecimento, exporta tecnologia, exporta experiência, exporta orgulho da sua origem. Eu costumo dizer que hoje também exporta pedras e olhos que brilham. Está em todos os lugares onde a empresa está. A questão da discussão sobre a dependência de uma atividade econômica, ela, assim como a da independência de um filho, na minha opinião, ela vai muito além. Ela é inadiável, mas ela vai muito além de uma questão econômica. Ela também é uma questão identitária. E como nós estamos falando de uma cidade, seus grupos, né, seus trabalhadores, a gente está falando aí de identidade coletiva. A identidade coletiva, ela é um conceito da psicologia social, ela é um construto histórico. Ela se dá ao longo da história de um lugar. E através dela, os indivíduos e grupos compartilham histórias, compartilham valores, compartilham normas e vão se constituindo ao longo do tempo. E eis aí, minha gente, uma questão muito importante em relação às relações de trabalho. Como que as relações de trabalho forjam a identidade de um lugar, a identidade de uma cidade, a identidade do seu povo? Sobretudo, as relações de trabalho em uma atividade tão forte, uma atividade econômica tão marcante como é o caso da mineração. E é muito interessante pensar que essa imagem
das pedras, dos blocos de minério, como que eles estão, como que ela está forte na identidade de Itabira. E é muito, muito importante, foi muito importante para mim essa experiência. Ao ver tanta emoção, ao ver tanto envolvimento com aquele filme, com aquela história que estava sendo mostrada, eu me vi pensando o quanto era sério, o quanto era importante o trabalho que eu vinha fazer aqui. Não é possível mais pensar em sustentabilidade sem pensar em diversificação econômica. E essa discussão, ela não é uma discussão fácil, ela não está pronta, ela depende de todos nós. E eu descobri que o que me trazia aqui naquela noite fria de inverno não era mesmo só mais uma simples experiência profissional. Era também uma experiência pessoal muito importante. É muito emblemático para quem trabalha na mineração conhecer Itabira. É imprescindível. Itabira, apesar dessa identidade, apesar de crescer, apesar de ser forte culturalmente, apesar de estar no mundo através da sua arte, através do seu povo, através da mineração, mas não somente também da mineração, ela hoje ainda convive, né, convive com uma mineração urbana, íntima, uma convivência muito íntima, quase sem limites. E intimidade, minha gente, exige diálogo, cuidado e respeito mútuo. E essa relação é muito importante para todos nós. Que ela seja cada vez mais respeitosa, que ela abra cada vez mais possibilidades e caminhos para o futuro. Todas as discussões aqui nos fazem pensar nesse futuro. E conhecer Itabira, para mim, foi, além de muito emblemático do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, me fez me reconectar com aquele antigo sentimento que eu tinha em relação ao meu pai. Saber que trabalho, afeto e emoção andam juntos. E hoje eu viajo muito, conheço muitos lugares pelo mundo e me arrisco a dizer que conhecer de fato um lugar é conhecer seu povo, é conhecer seu ofício, é saber da sua luta pela sobrevivência e conhecer as redes de solidariedade que compõem a sua identidade. E que conhecer o mundo é, sem dúvida, uma forma de nos conhecer também e de reforçar a importância e o orgulho das nossas origens. E saber que a alteridade e a diversidade é que compõe e reforça a nossa identidade. Muito obrigada.